As enfermeiras comentam que Jinwoo estava ficando muito interessante e quando uma delas entra no quarto fica surpresa com o garoto que estava treinando. E o avisa que ele teria alta e o garoto a agradece, mas a mulher acaba pedindo seu contato. Jinwoo passa porque afinal ela devia estar querendo enviar seus exames pra ele. E enquanto isso vemos uma entrevista de Becky, um dos 7 caçadores de Rank S, que dizia sobre a importância do treinamento diário. Dina assiste a entrevista, mas nota que estava atrasada e percebe que seu irmão estava diferente e mais alto, o que era um exercício bem diferenciado. Mas ela pensa que talvez os homens continuem crescendo mesmo depois de adultos e se prepara para a escola. Eles se despedem e Jinwoo pensa que iria deixar a corrida para mais tarde. E olha seus músculos e se pergunta se eles seriam por conta de seus status e se lembra que ainda não distribuiu os pontos que ganhou ao subir de nível da última vez e pensa sobre onde deveria colocá-los, já que a força aumentava o dano causado, mas seria inútil se não conseguisse acertar os golpes, então talvez seja melhor distribuir entre força e agilidade, apesar de vitalidade ser bom e percepção ter sido muito útil, e talvez inteligência influencie na magia, o que ele não sabia se precisava, mas por hora seria melhor deixar em força e agilidade. E você também pode aprimorar seus status se inscrevendo aqui no canal para receber o próximo episódio, e não se esquece de curtir e comentar bastante, porque assim você me ajuda na nossa meta tão sonhada de 50 mil inscritos. E aliás, se inscreve no meu canal de jogos que tá aqui na descrição e se chama Nezu Noob, porque em breve teremos o primeiro vídeo de Power Word em busca do pau supremo. Mas bora pro vídeo. Jinwoo recebe a ligação do proprietário do prédio e pergunta sobre o aluguel que estava atrasado, e o garoto promete que em breve iria pagá-lo, já que acabou ficando internado por um tempo. O proprietário compreende e ele desliga a ligação e pensa que não sabia se este seria a experiência de um redespertar, mas agora poderia derrotar goblins, então talvez seja mais fácil de pagar o aluguel e procura por uma raid que possa participar, já que era difícil alguém aceitar um rank E. Ele se pergunta se seria melhor ser reavaliado, porque assim teria acesso a portais melhores, mas também traria muita visibilidade e iria se destacar demais, já que um redespertar era muito raro. E além disso, ele nunca soube de um caçador que conseguia subir de nível e ficar mais forte, então a imprensa iria cair em cima dele. E como dizem, prego que se destaca leva martelada, então seria melhor deixar de lado pelo menos até que consiga entender esse poder e se defender direito. Mas ele acaba recebendo uma mensagem e Jinwoo resolve ir correndo e concluir a missão diária. E também encontra o grupo que o convidou para uma raid de Rank C liderada por Hwang, que pergunta se ele realmente seria de Rank E. O garoto confirma e um dos caçadores diz que ele era bem famoso e era conhecido como o caçador mais fraco da humanidade, e Hwang pede desculpas, mas Jinwoo diz que não tinha problemas, já que realmente era de Rank E, e questiona se não tinha problema, mas o líder diz que não tinha, já que precisavam atingir a cota da dungeon de Rank C, que seria de no mínimo 8 pessoas e pelo menos metade precisavam ser de Rank C, e como ele não iria lutar, não teria direito na divisão de drops, mas iriam pagá-lo bem apenas por participar. Jinwoo olha pra eles e nota que tinham 4 Rank Cs e 2 abaixo do D, enquanto Hwang dizia que ele apenas precisava levar as mochilas com seus equipamentos e itens de primeiro socorro, já que não levavam healers, porque afinal era difícil de grupos independentes conseguir healers, mas não seria um problema, já que sempre faziam suas raids sem healers. Jinwoo pensa que era uma loucura um grupo conter apenas tanques e causadores de dano, e assina o contrato, apesar de ser estranho, onde basicamente os isentava de qualquer acontecimento na dungeon. E logo em seguida ele conhece o outro caçador, Yodinho, de Rank D, que também estava ali para preencher a cota. Jinwoo nota seu equipamento que parecia caro, então ele parecia ter grana, mas o garoto diz que iria protegê-lo e pergunta se as mochilas não estavam pesadas, mas Jinwoo responde que estava tudo tranquilo, e o garoto pede que ele não seja formal, já que afinal era mais novo que ele. Eles conversam um pouco e chegam no portal, que era enorme, e um caçador até questiona se este realmente seria um portal de Rank C, mas a agência tinha checado 2 vezes, então tava tudo tranquilo. Jinwoo fica preocupado, mas Jinwoo o acalma e explica que o tamanho do portal não importava, já que afinal o que definia o seu rank seria o nível de poder mágico emitido por ele, e as dungeons de rank B ou superior ficavam a cargo de guilds maiores. O garoto fica impressionado
impressionado com Jinro, que pensa que nunca esteve em uma dungeon desse rank antes, mas mesmo assim eles entram no portal, que os leva para uma caverna que faz Jinro se lembrar do templo de Cartenon. Jinro ensina algumas coisas pro garoto e eles chegam em uma parte ampla onde não encontram monstros, mas Jinro os escuta e os caçadores se posicionam. Jinro pensa sobre os monstros que poderiam ser e nota que eram insetos e grita alertando o grupo, que fica em alerta porque era um péssimo inimigo. Ele se pergunta de onde eles poderiam vir e Jinro grita novamente que vinham do teto. E os caçadores entram em ação e Jinro fica impressionado com a habilidade de provocar do líder, que era digno de um rank C. E nota que eles eram bem coordenados e deviam trabalhar juntos há um bom tempo, apesar de serem meio brutos. E sobre Jinho, parecia que seus equipamentos compensavam a falta de habilidade. O garoto fica todo empolgado que derrotou uma formiga, mas uma outra tenta atacar Jinro, que a elimina com um chutinho. E ao acabar a luta, eles pegam as pedras de essência e o líder elogia Jinro por ter os avisado e pergunta como ele sabia, e o garoto diz que era apenas instinto, e o homem responde que eles eram salvos pelo instinto aguçado, e um caçador o chama para falar sobre algumas formigas que tinham marcas diferentes, de golpes de espada e fogo, e talvez tenha algo mais forte que essas coisas por ali que devia ser enorme. Jinro os observa e Jinho vem todo empolgado porque tinha conseguido derrotar um monstro, e Jinro diz que sua espada e escudo devem ter sido caros, e ele responde que seu pai queria dar algo para sua primeira raid. O garoto entende e diz que não sabia explicar o motivo, mas eles precisavam tomar cuidado. Enquanto isso, vemos o mestre da guild Beck treinando, mas voltamos pra dungeon que era enorme. Jinho fica preocupado com Jinro, que estava carregando tantas coisas por tanto tempo, e pergunta se ele estava bem, e ele responde que não tinha problema, já que ser pago sem precisar lutar era um bom negócio, e pensa que talvez seja bom até demais, e observa o grupo enquanto continuava pensando que algo estava o incomodando, já que era estranho um grupo com experiência em batalha estar sem um healer, e se lembra do homem falando que precisavam de gente para preencher a cota, mas continuam em um caminho estranho, repleto de monstros derrotados, mas talvez seja pelo mestre da dungeon, e encontram um caminho repleto de teias, que talvez seja a sala do chefe, e ao entrar eles dão de cara com a sala repleta de cristais de mana, e devia ter facilmente mais de 1 bilhão em cristais. E um caçador diz ao Sr. Huang que até seu irmãozinho ficaria com inveja de uma mina com essa quantidade de cristais, mas outro caçador chama sua atenção porque não devia falar sobre o irmão dele, enquanto o líder pensava em Doxo, e que o disse que nem sempre ele estaria certo e era melhor não pensar, que iria obedecer a seu irmãozinho para sempre e iria usar essa aquisição para fazer sua equipe de ataque crescer ainda mais. Enquanto isso, os caçadores diziam que se dividissem por 7 deviam dar no mínimo 100 milhões para cada. Jinho os escuta e pede para olhar o contrato de Jinro, já que era bom com essas coisas, e vai até o líder e fala sobre o contrato do garoto, que dizia que ele não entraria na partilha dos drops, mas como os cristais de mana eram minerados, eles não seriam drops, então devia ser dividido por 8 e não por 7. O líder concorda com ele e diz que iriam dividir igualmente, já que fazia sentido, mas antes deviam cuidar daquela coisa que seria o chefe da dungeon, que ao ser derrotado faria o portal se fechar, então precisavam extrair os cristais e tirar tudo antes de lutar contra aquela aranha, mas por sorte ela parecia estar dormindo e seria a oportunidade perfeita de escavar. Ele pergunta a um caçador onde estavam os equipamentos, e ele diz que ficaram no carro, já que não pensou que tinha tantos cristais, e por isso o líder pede que os dois fiquem de olho nas coisas enquanto eles pegavam os equipamentos. Jinho fica aflito, já que seria apenas ele e Jinro na câmera do chefe, e o líder diz que não precisava se preocupar, já que aquela coisa estava dormindo porque devia estar de barriga cheia e só acordaria se algo a incomodasse, e diz que eles podiam confiar nele, já que esta seria a primeira dungeon de rank C deles, mas agora precisava falar algo com sua equipe. Jinho acaba aceitando e Jinro se lembra do regulamento com um mínimo de 8 caçadores em uma
dungeon de rank C. E tirando ele e Dinho, haviam 6 no grupo de ataque. E se lembra que o líder disse que sempre faziam as raids sem o healer, o que significava que já faziam dungeons de rank C juntos há um tempo. E fica curioso se eles não teriam caçadores conhecidos que chamavam para atingir a cota. E enquanto saíam, o líder ordena que Kim Huan cele a câmera do chefe, causando uma explosão que fecha a entrada. Dinho percebe que eles foram traídos e Jinru se irrita, apesar de esperar que isso aconteça. Ele se lembra de uma conversa que teve com Song, que o disse que nesse ramo eles sempre esbarravam em canalhas. E em um trabalho perigoso como esse, era comum ter acidentes, mas como aconteciam em ambientes isolados, era possível cometer atos ilegais. E isso nunca seria descoberto, já que dungeons não possuíam câmeras de segurança e nem testemunhas vivas. Então não tinham provas, e de vez em quando alguns caçadores usavam os fracos como iscas para inimigos ou apenas os abandonavam. Dinho fica aflito e se pergunta se isso teria acontecido se ele não tivesse contado sobre o contrato, mas Jinru diz que eles já estavam dispostos a os eliminar no primeiro movimento errado. Mas agora o que importa seria esse chefe que começa a acordar. Dinho pede que o garoto fique atrás dele porque iria dar um jeito nisso, mas Jinru pensa que eles poderiam usar aqueles buracos para sair se fosse preciso, mas provavelmente esse seria o plano daqueles canalhas. E pensa que essa aranha estava em outro nível, mas se lembra daquela estátua de pedra e retira o que disse. E com um sorriso, ele pede que Dinho não se mova, porque ele iria lutar contra aquilo. O garoto se preocupa com ele, que diz que iria acabar com a aranha. E com isso, temos o final do 5º episódio. Muito obrigado que ficou até aqui, e não se esquece daquela mega moral com sua curtida, inscrição e compartilhamento. Valeu, e até a próxima!